Boa tarde, meu povo querido, boa tarde, meu povo de Deus, e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês e com as suas famílias. Que esta tarde de sábado seja abençoada para todos nós. Hoje, meus irmãos, 20 de agosto de 2022, em Guaçucê, 14 horas. E você está na Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. E esse é o programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Sejamos agradecidos a Deus, meus irmãos, por caminhar sempre conosco. Ele que está sempre a nos socorrer na agonia. Ele que está sempre a nos dizer, levanta-te, eu estou contigo. Ele que nos fortalece, Ele que nos guarda. Às vezes você está assim no seu limite, achando que nada tem saída, que nada tem solução. Mas aí acontece algo como que uma luz nos tirando da escuridão. E tudo isso, meus irmãos, é Deus agindo em nossa vida. Sejamos sempre agradecidos. Lembramos sempre de amanhecer o nosso dia e agradecer a Deus por todas as maravilhas que Ele faz na vida de cada um de nós. Invoquemos então, meus irmãos, a Santíssima Trindade para permanecer conosco nesta maravilhosa tarde de sábado. Hoje o nosso programa, meus irmãos, tem como tema a história do povo judeu. Invoquemos então a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Continue ligadinho porque vem aí o José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou o José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema hoje a história do povo judeu. Aqui nós vamos apresentar um pouco da história, um resumozinho da história do povo judeu, do chamado de Deus para o povo. Em Abraão, a antiga aliança. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino, e o Catecismo da Igreja Católica. Então, meus amados irmãos, vamos iniciar o programa de hoje com uma notícia muito triste que vem da Nicarágua, né? O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, invadiu a casa do episcopal do bispo Dom Álvares, onde era mantido em prisão domiciliar, e sequestrou o bispo, os padres e leigos que eram mantidos presos com ele, destino desconhecido. Então, a polícia do governo do ditador Daniel Ortega invadiu e levou o bispo e ninguém tem notícia dele. A sua diocese, inclusive, já soltou uma nota, um vídeo encomendando a alma do bispo. Então, muito provavelmente, ele foi assassinado. Pode não ter sido assassinado ainda, mas com certeza será, juntamente com os padres e leigos que estavam com ele em prisão domiciliar na casa episcopal. Uma notícia muito triste, meus irmãos, mas São João Paulo II, em visita à Nicarágua, há muitos anos atrás, já tinha avisado e alertado a igreja quando repreendeu um sacerdote que, à época, fazia parte do governo de Daniel Ortega, antes dele emplacar a ditadura na Nicarágua, quando ele foi eleito pela primeira vez. Não é à toa que a igreja condenou o comunismo. Então é isso que o comunismo faz. Persegue a igreja, mata os sacerdotes que não se curva ao Deus-Estado que eles pregam. Rezemos pela igreja na Nicarágua. A perseguição que antes a gente tinha notícia na África, nos países da Arábia, onde o Estado Islâmico
o grande perseguidor da Igreja Católica. Já estamos tendo notícia aqui tão próximo do Brasil, na América Latina, né, na Nicarágua. Então, meus amados irmãos, rezemos pedindo a Deus discernimento, a força, a coragem para combater este grande mal que é o comunismo. Que ele não consiga tomar de conta do Brasil e que possam os demais países assim poderem se libertar das garras tanto do comunismo como esses regimes que eles pregam o totalitarismo. Então vamos lá, meus amados irmãos, iniciar hoje este programa no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 759, onde vai nos dizer o seguinte: tem como tema um projeto nascido no coração do Pai. O Pai eterno, por libérrimo e arcano desígnio de sua sabedoria e bondade, criou todo o universo. Decidiu elevar os homens à comunhão da vida divina, a qual chama todos os homens em seu Filho. Todos os que creem em Cristo, o Pai quis chamá-los a formarem a Santa Igreja. Esta família de Deus se constitui e se realiza gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo as disposições do Pai. Com efeito, desde a origem do mundo, a Igreja foi prefigurada, foi admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança. Foi fundada nos últimos tempos, foi manifestada pela efusão do Espírito e no fim dos tempos será gloriosamente consumada. Então, meus amados irmãos, aqui neste primeiro parágrafo, 759, nós já vemos que a Igreja, o povo de Deus hoje, já era prefigurado na antiga aliança com Israel, com o povo judeu. 760. O mundo foi criado em vista da Igreja, diziam os cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida divina. Comunhão esta que se realiza pela convocação dos homens em Cristo, e esta convocação é a Igreja. A Igreja é a finalidade de todas as coisas, e as próprias vicissitudes dolorosas, como a queda dos anjos e o pecado do homem, só foram permitidas por Deus como ocasião e meio para desdobrar toda a força de seu braço, toda a medida de seu amor que ele queria dar ao mundo. Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama Igreja. Parágrafo 761. O congraçamento do povo de Deus começa no instante em que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e a dos homens entre si. A convocação da Igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Esta reunificação realiza-se secretamente dentro de todos os povos, em qualquer nação. Quem o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Atos capítulo 10, versículo 35. Parágrafo 762. A preparação longínqua da reunião do povo de Deus começa com a vocação de Abraão, a quem Deus promete que será o pai de um grande povo. A preparação imediata tem seus inícios com a eleição de Israel como povo de Deus. Por sua eleição, Israel deve ser o sinal de congraçamento futuro de todas as nações. Mas já os profetas acusam Israel de ter rompido a aliança,
e de ter se comportado como uma prostituta. Anuncia uma nova e eterna aliança. Esta aliança nova, Cristo a instituiu. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos no parágrafo 759 ao 762, já um ligamento da história do povo de Deus com a igreja, que é o novo povo de Deus. No parágrafo 1093, que tem como tema o Espírito Santo prepara para acolher a Cristo. Então, na economia sacramental, o Espírito Santo leva à realização as figuras da antiga aliança, visto que a Igreja de Cristo estava admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança. A liturgia da Igreja conserva como parte integralmente e insubstituível, tornando os seus alguns elementos do culto da aliança antiga, principalmente a leitura do Antigo Testamento, a oração dos Salmos e, sobretudo, a memória dos eventos salvadores e das realidades significativas que encontraram sua realização no mistério de Cristo, a promessa e a aliança, o êxodo e a Páscoa, o reino e o templo, o exílio e a volta. Então, meus amados irmãos, nós vemos que a igreja preserva da antiga aliança do povo de Israel alguns fatores, alguns fatos, a liturgia, os objetos, com o cuidado, o zelo, como devem ser os objetos litúrgicos, né? As vestimentas sacerdotais que têm a sua origem lá em Arão. Então, são outros elementos, né? Os salmos, a leitura do Antigo Testamento, os atos salvíficos de Deus, a promessa, a aliança, o êxodo, a Páscoa, o reino e o templo, o exílio e a volta. Então, tudo isso faz parte da história do povo judeu, que é prefigura da igreja, do novo povo de Deus, que é a igreja. No parágrafo 1095, é por isso que a igreja, particularmente no advento, na quaresma e sobretudo na noite de Páscoa, relê e revive todos esses grandes acontecimentos da história da salvação, no hoje, de sua liturgia. Mas isso exige também que a catequese ajude os fiéis a se abrirem a esta compreensão espiritual da economia da salvação, tal como a liturgia da igreja a manifesta e nos faz viver. Então, meus amados irmãos, para compreender bem a história da igreja, toda a sua essência, se faz necessário também pedir a graça de compreender a história do povo judeu no tempo, o chamado de Abraão, Isaac, Jacó, que veio se tornar o povo de Israel, né, os profetas, toda a antiga aliança, para assim podermos compreender realmente a grandeza da história da igreja, dos mais de 2000 anos de história da igreja, dos seus fundamentos, da sua essência, do seu ensinar, da tradição da igreja. Então, a doutrina, a solidez da doutrina da igreja, que tem origem já no Antigo Testamento, no povo de Israel. No parágrafo 1611, examinando a aliança de Deus com Israel sob a imagem de um amor conjugal exclusivo e fiel, os profetas prepararam a consciência do povo eleito para uma compreensão mais profunda da unicidade e indissolubilidade do matrimônio. Os livros de Ruth e de Tobias
dão testemunhos comoventes do elevado sentido do casamento, da fidelidade e da ternura dos esposos. A tradição sempre viu no Cântico dos Cânticos uma expressão única do amor humano, visto que é reflexo do amor de Deus, amor forte como a morte, que as águas da torrente jamais poderão apagar. Parágrafo 1612. A aliança nupcial entre Deus e seu povo Israel havia preparado a nova aliança a nova e eterna aliança, na qual o Filho de Deus, encarnando-se e entregando sua vida, uniu-se de certa maneira com toda a humanidade, salva por ele, preparando assim as núpcias do Cordeiro. Então, meus amados irmãos, nós vemos que para uma boa compreensão da história da Igreja, da solidez dos seus ensinamentos, da solidez da sua doutrina, se faz necessário, à luz do Espírito Santo, a compreensão da história do povo judeu. Então, minimamente, nós vamos ver aqui alguns acontecimentos, de forma muito bem resumida, que está dois textos retirados do site da editora Cleofas. Então nós vamos ver agora os textos, o que nos diz, o que nos fala. Então, para entender a Bíblia, é preciso conhecer um pouco da história do povo hebreu, pois o Antigo Testamento é a narração de sua história. Sem isso, não sabemos que parte do Antigo Testamento se refere a essa história e fica difícil de entender. Então vejamos então um resumo disso, meus amados irmãos. Em 1800 a.C., Abraão e Sara partiram da Mesopotâmia para a terra prometida, chamados por Deus. Abraão teve 2 filhos, Isaque com Sara e Ismael com a escrava Agar. De Isaque surgiu o povo judeu, de Agar os árabes. Isaque se casou com Rebeca, e deles nasceu Jacó, que se casou com Raquel. Deles nasceram 12 filhos, que serão as 12 tribos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon, José, Benjamim, Dan, Neftali, Gade e Assé. Então, em 1600 a.C., o povo judeu precisou ir para o Egito por causa da fome na Palestina, e ali ficaram 400 anos e se multiplicaram. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos já o chamado de Deus a Abraão, que sai da Mesopotâmia, do meio de um povo politeísta que adorava vários deuses. Então, Deus chama Abraão para adorar um único Deus, para adorar o Deus verdadeiro. Então, o chamado de Abraão, e posteriormente com a promessa vai se chamar Abraão, assim vai se formar o povo judeu. Então, Abraão gera Isaque, o filho da promessa de Sara, sua esposa. Mas antes disso, nasceu Ismael da escrava Agar. Ismael vai dar origem ao povo árabe, aos árabes. E aí nós vemos essa origem dos árabes, E aí vem dos árabes, vem o Estado Islâmico e todo esse ódio contra a igreja, que nós vemos já do ódio de Ismael com Isaque, da escrava Agar com Sara. Então, nós vemos aí essa origem desse ódio visceral, com Israel ali, que nós vemos ainda hoje. Então, Israel vai gerar de Rebeca, Jacó e Esaú. Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu logo em seguida, agarrado no calcanhar de Esaú. Só que
A aliança de Deus é com Jacó. E aí nós vemos também esse ódio entre os irmãos, mas que não chega às vezes de fato, graças aos conselhos e intervenção de Rebeca, mãe de Jacó. E Jacó vai gerar as 12 tribos de Israel. Moisés, no Êxodo, por volta do ano 1250 a.C., retira o povo do Egito e o leva para o deserto do Sinai. Ali Deus educa esse povo em suas leis, faz uma aliança com Moisés e lhe dá as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Em 1200 a.C., Josué penetra na terra prometida, atravessando o rio Jordão a pé enxuto, como tinha atravessado o Mar Vermelho. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos, devido à fome, José, vendido como escravo para o Egito, vai levar os seus irmãos em segurança para o Egito e se reúne com os seus pais, o seu pai e os seus irmãos lá no Egito e vivem em paz e em segurança com os egípcios até o momento em que sobe o faraó que não conheceu José, né? E aí vê a grandeza do povo judeu no meio dos egípcios e teme e começa a escravizá-los. Então o seu clamor sobe até Deus e Deus chama Moisés, né, para assim libertar o seu povo e concluir no deserto, no Monte Sinai, a sua aliança, a aliança com o povo judeu. E Deus vai dar os 10 mandamentos. E Moisés não entra na terra prometida, apenas à vista. Quem vai entrar é Josué, filho de Num, aquele que se manteve fiel, né, quando Moisés mandou 12 homens, um de cada tribo, examinar a terra, e eles viram a beleza dos frutos da terra e também a grandeza do povo, um povo gigante, dos filhos de Enaque, que habitavam aquela terra. E uma parte temeu, apenas Josué e outro, agora não me recordo o nome, que se permaneceram fiéis a Deus, à promessa de Deus, e acreditaram nela, e que Deus tinha poder para introduzi-los na terra prometida. Então, meus amados irmãos, tempo agora de um pequeno intervalo e já retornamos à beleza dessa história do povo judeu, do povo de Deus. Já retornamos, amados irmãos, desse pequeno intervalo, tempo de ouvir uma música, beber uma água. Como nós tínhamos falado de Josué, que vai adentrar na terra prometida e conduzir o povo de Israel. Houve também um período dos juízes, 200 anos, até cerca do ano 1000 antes de Cristo. Entre eles, então, alguns juízes famosos, Débora, Baraque, Jefté e Sansão. Samuel foi o último juiz e profeta. Sagrou o primeiro rei de Israel, Saul, por volta do ano 1000 antes de Cristo. Então, nós vemos aqui alguns, né? Sansão, famosa a história de Sansão, né, que vai se envolver com Dalila, vai dialogar com o pecado e acaba sendo preso, mas vai se arrepender lá na prisão e suplica a Deus um último instante de sua força e ele derruba as colunas do palácio lá. Samuel, que foi o último profeta, Samuel filho de Ana,
Ana e Fenena, esposas, que Ana não tinha filhos, né? E Fenena tinha filhos e humilhava Ana. Então Ana vai lá no templo e derrama todas as suas dores. E o Eli, né? Eli, o sacerdote Eli, entende que ela está bêbada. E depois ela volta com Josué, filho da promessa de Deus, e entrega a Eli para viver no templo. E E Samuel foi este grande profeta que faz a transição do povo judeu que era governado pelos juízes para o reinado de Saul. E também vai sagrar rei a Davi, né? Samuel, esse grande profeta de Deus e do povo de Deus. Então, Davi foi o primeiro rei de todos os hebreus. Reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. É a imagem do Messias que unifica e salva o povo de Deus. Lembrando que as tribos se revoltaram com Saul, né? Saul deixou o orgulho e a soberba tomar conta dele. E Davi vai subir ao trono apenas de uma parte das tribos e depois vai unificar todo Israel. Então, 40 anos também tem um significado. A gente sabe que os números na história da Bíblia têm o seu significado, né? Então, foram 40 anos do povo judeu no deserto, 40 dias de jejum de Jesus no deserto, então, 40 anos do reinado de Davi. Davi que foi o homem segundo o coração de Deus. E aí nós vemos este homem que cai no pecado do adultério e mata o esposo da sua amante, mas que se arrepende amargamente e chora o seu pecado e Deus o perdoa. Então, a ele Deus prometeu através do profeta Natã que um dos seus descendentes seria o rei eterno, segundo Samuel capítulo 7, versículos de 1 a 17. Então Davi foi sucedido por seu filho Salomão no ano 970 a.C. Construiu o templo de Jerusalém. Então Salomão vai e constrói o templo de Jerusalém. O filho de Salomão, Roboão, sucedeu-lhe depois de 40 anos. Mas em 930 a.C. houve um cisma. As 10 tribos do norte separaram-se das tribos do sul, Judá e Benjamim. Roboão ficou no sul, com sede em Jerusalém. Jeroboão ficou no norte, em Siquém, na Samaria. Foram os tempos dos profetas Elias e Eliseu, 850 anos antes de Cristo, né? E nós vimos o grande abandono da aliança do povo de Israel com Deus nesse período. Mas Deus suscita Elias e posteriormente chama Eliseu. Então, os profetas Isaías, primeira parte, capítulo de 1 a 39, e Miqueias, 725 anos antes de Cristo, atuaram junto às tribos de Judá, enquanto os profetas Elias, Eliseu, Amós, Oséias atuaram junto ao reino do norte, que teve duração de 200 anos. Em 722 a.C., o rei da Assíria, Sargão II, conquistou a Samaria e levou as 10 tribos do norte para o exílio.
Do período de 722 a.C. até a queda de Judá na mão dos babilônios, atuaram em Judá os profetas Jeremias, Sofonias, Naum, Abacuque e Ezequiel. Então nós vemos aí o abandono de Israel, a aliança de Deus, e Deus castiga os levando de novo para o exílio, para a escravidão. Antes no Egito, agora na Babilônia e na Assíria. Então, no ano de 622 a.C., o rei Josias de Judá, agora Israel, promoveu uma grande reforma religiosa e social, mas de poucos resultados. Em 598 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia dominou Jerusalém e levou as duas tribos do sul para o exílio de 70 anos. O rei, os grandes do reino, os chefes das empresas e 7.000 guerreiros foram deportados. O Salmo 136 mostra bem este desespero. Uma dica aí de leitura, né? O Salmo 136, para que nós possamos aí ver o desespero do povo judeu feito escravo novamente por causa do pecado de abandonar a Deus, a aliança. Então, o profeta Ezequiel, em 593 a.C., foi para o exílio antes da segunda deportação, que ocorreu em 587 a.C. Nabucodonosor deixou em Jerusalém como vice-rei Sedecias, que se revoltou contra a Babilônia. Nabucodonosor a incendiou em 589 a.C. Jerusalém ficou sob o governo dos caldeus. No tempo do exílio atuaram os profetas Ezequiel e Abidias, e é desta época a segunda parte do livro de Isaías, a partir do capítulo 40 a o capítulo 55. E nós vemos essa transição, né, no livro do profeta Isaías. Eu já tive a oportunidade de ler, e nós vemos bem esta definição, antes, durante e depois do exílio. Em 538 a.C., o rei da Pérsia, Ciro, tomou a Babilônia. Zorobabel houve a reconstrução das muralhas da cidade e do templo profanado. Após o exílio atuaram o governador Neemias e o sacerdote Esdras, os profetas Ageu, 520 a.C., Zacarias, Abidias, Malaquias, Joel e a última parte de Isaías, dos capítulos 56 a 66. Os profetas mostraram o futuro Messias. Então, no ano de 338 a.C., a Palestina foi conquistada por Alexandre Magno, rei da Macedônia, que venceu os persas em 331 a.C. Alexandre teve vida curta. Seus 4 generais e as suas dinastias passaram a governar os territórios que ele deixou dividido, entre eles o grande império grego. Ptolomeu I logo ficou com o Egito e a partir de 295 a.C. com a terra de Judá. O domínio desta família se estendeu até o ano 198 a.C. O rei seguinte, Antíoco IV Epífanes, profanou o templo de Jerusalém ao construir nele um altar ao deus Zeus, Júpiter. É também daí a revolta dos Macabeus, né? O sacerdote Matatias levantou-se como chefe de guerrilha e guerra santa contra os sírios, com os seus filhos João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas.
1 Macabeus, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Foi a época da revolta dos Macabeus, liderados por Judas Macabeu, em 166 a 160 a.C., Jonatas, 160 a 142 a.C., e Simão, 142 a 134 a.C., que saíram vitoriosos, e a Judéia viveu 130 anos de independência, o que aconteceu poucas vezes. Em 160 a.C., os monges judeus essênios, filhos da luz, em Curã, cerca de 4.000 pessoas aguardavam ansiosamente a chegada do Messias. Em 1947, houve a descoberta das 11 grutas de Qumran, com o encontro de manuscritos da Bíblia de antes do ano 70. O livro de Isaías foi encontrado inteiro. Esses monges judeus foram aniquilados no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito tomou Jerusalém. De 134 a 104 a.C., reinou na Judéia João Hircano, filho de Simão Macabeu. Aristóbulo I, filho de João Hircano. De 104 a 76 a.C., reinou Alexandre Janeu, filho de João Hircano. E de 76 a 67 a.C., reinou Alexandra, neta de Alexandre Janeu. E de 67 a 63 a.C., reinou Aristóbulo II, filho de Alexandre Janeu, quando o general romano Pompeu invadiu a Judéia. De 63 a.C., o general romano Pompeu o Grande invadiu a Palestina e a dominou, anexando ao Império Romano. Sob o domínio dos romanos reinou de 63 a 40 a.C. Hircano II, filho de Alexandre Janeu. Em 40 a.C., os partos invadiram a Judéia. De 37 a 4 a.C., Herodes o Grande, que não era judeu, mas idomeu, reinou na Judéia por determinação do imperador Júlio César, até o ano 4 a.C. Foi ele quem perseguiu Jesus. Não confundir com Herodes Antipas, o tetrarca Herodes, seu filho, que mandou degolar João Batista, já por volta do ano 30 depois de Cristo, e nem confundir com Herodes Agripa, que mandou matar o apóstolo São Tiago Maior. O procurador romano nomeava o sumo sacerdote dos judeus, que era o chefe do sinédrio. O quinto procurador romano da Judéia foi Pôncio Pilatos, 27 e 37 depois de Cristo, nomeado pelo imperador romano Tibério Augusto, sucessor de César Augusto. Do ano 37 ao 44 depois de Cristo, a Judéia e a Samaria foram governadas por Herodes Agripa I, sobrinho de Herodes Antipas, o tetrarca Herodes. Foi Agripa quem perseguiu os cristãos, matou o apóstolo Tiago Maior e prendeu Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 1 a 23. Herodes Agripa I deixou os filhos Marcos Júlio Agripa II, Berenice e Drusila, da morte de Agripa I até a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, foi um período muito violento para Israel. Em 70 depois de Cristo, o general Tito dominou Jerusalém por causa de uma revolta dos judeus e destruiu o templo que Herodes o Grande tinha reconstruído e que era o templo de Jesus. Então, meus amados irmãos, aí nós vemos um pequeno resumo do povo judeu, da antiga aliança de Deus, que é a origem de Jesus e da igreja. Então, nós também temos algumas festas judaicas no tempo de Jesus, né? A Páscoa, né, que era celebrada pelos judeus e também por Jesus, 7 dias dos pães ázimos, né?
lembrando a saída do Egito, o Pentecostes, as 7 semanas após a Páscoa, que nós também celebramos hoje. Os tabernáculos, também conhecida como a festa das cabanas, acontecia 6 meses após a Páscoa, de 15 a 21 de Tisrim, setembro e outubro. A dedicação do templo, que realizava-se a 25 de Quisleu, novembro e dezembro, e durava 8 dias, foi instituída por Judas Macabeu em 164 a.C., para comemorar a reconsagração do templo após a profanação de Antíoco Epífanes IV. A expiação era uma solenidade penitencial que ocorria no dia 10 de Tisrim, e era o único dia do ano em que o sumo sacerdote estava autorizado a entrar na parte conhecida como Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. O Purim significa festa das sortes e também é conhecida como festa das luzes, ocorrida nos dias 14 e 15 de Adar, fevereiro e março. O Ano Novo era chamado também de festa das trombas e marcava o início do ano civil judaico, a 1º de Tisrim. O calendário hebraico é um calendário lunar, baseado nos ciclos da lua, compostos alternadamente por 12 ou 13 meses, de período igual ao de uma lunação, de forma que o primeiro dia de cada mês é sempre o primeiro dia de lua nova. Então, são histórias retiradas do livro História da Igreja, Idade Antiga, do professor Felipe Aquino. Então, meus amados irmãos, aí nós vimos um resumo, das festas e por que a data da Páscoa muda, porque é um calendário lunar. Então, essa tradição foi mantida e agregada pela Igreja. Algumas festas aqui que nós vimos também que foram continuadas, ou seja, a sua celebração pela Igreja, o novo povo de Deus. O Evangelho de hoje, vem do livro de São Mateus, leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Armaram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da nossa salvação. Meus amados irmãos, essa palavra de hoje vem nos trazer um grande alerta para não sermos simplesmente replicadores, anunciadores da palavra, mas buscar viver aquilo que se anuncia. Em outra parte da Sagrada Escritura, Santiago vai dizer que quem não ama a Deus, quem não ama o seu irmão
e diz amar a Deus é mentiroso. Então Jesus também, em outra parte, vai dizer que aquele que cumpre os mandamentos, aquele que segue os seus mandamentos, que guarda a sua palavra, esse realmente é seu discípulo. Então, meus amados irmãos, é isso que Jesus está dizendo. Buscar viver os mandamentos, né? A palavra de Deus, colocar em prática, não só falar da boca para fora, né? Como vai dizer o livro do Apocalipse, a palavra é doce. Então, quando João come o livro, é doce como mel na sua boca, mas amarga no estômago. Ou seja, quando você escolhe viver pela palavra, você tem que deixar muitos prazeres da carne, muito do que o mundo prega, o apego das coisas, né, do mundo, né, as coisas materiais, a esse mundo que passa, ao pecado. Então, é isso que nós devemos procurar viver e colocar em prática, a palavra de Deus, que é amarga porque nós temos que cortar os maus hábitos que nos levam a pecar. Então, meus amados irmãos, rezemos uma Ave Maria pela Igreja, pelo Papa Bento, pelo Papa Francisco, pela Igreja perseguida na Igreja, por esse bispo de coragem que não se curvou à ditadura e à vontade do seu ditador na Nicarágua, Daniel Ortega, né? Dom Álvares e seus companheiros, os padres e os leigos que estavam com ele, que não se tem mais notícia, provavelmente já estão mortos por um regime comunista, né? Então, meus amados irmãos, esse é o perigo que nós corremos e devemos combater este grande mal, assim como São João Paulo II já alertou o povo da Nicarágua sobre os desejos e a vontade deste ditador, à época governante eleito, né? Que na época não conseguiu implantar a ditadura, mas depois, posteriormente, veio a conseguir. Rezemos esta Ave Maria, meus amados irmãos, para que, a exemplo da Virgem Maria, de São José, destes grandes homens de Deus que nós citamos aqui hoje, possamos ter a coragem de seguir o que manda a Igreja, os ensinamentos, a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. E bom, meus irmãos, já finalizando o programa de hoje, eu quero agradecer a você que ficou conosco até às 15 horas, você que nos permitiu entrar na sua casa e ficar aí com você durante essa hora de programa. Espero que vocês tenham gostado do tema e lembrando, meus irmãos, que vocês podem, através do número do WhatsApp, vocês podem mandar mensagem, pedir oração e também mandar aí as sugestões de tema, o que você quer aprender sobre a nossa igreja. E nós estaremos com todo carinho atendendo aí ao seu pedido. Um ótimo final de semana a todos, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Continue ligadinho na programação, porque vem aí Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Amanhã é domingo, dia do Senhor, que possamos estar indo à missa. Eu sei que as portas do mundo estão enlarguecendo cada dia mais, mas é preciso que a gente veja adiante. Nada que tem aqui nos leva para o reino dos céus. Só a presença de Deus na nossa vida. Não podemos esquecer isso, meus irmãos. Um forte abraço a todos e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.